Sejam bem-vindos, torcedores e torcedoras de todo o Brasil, ou melhor, de todo o Rio de Janeiro, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou o dono aqui do canal Raiz Tricolor, e por que eu mudei a abertura só nesse vídeo? Você tricolor, que já acompanha aqui o canal, e você torcedor de qualquer time. Porque esse é um vídeo especial sobre o Carioca de 2019. É o que eu tô chamando de super guia do Campeonato Carioca de 2019, porque nele eu vou abordar aqui todos os clubes, ou melhor, eu convidei vários jornalistas especialistas nos 12 clubes que vão jogar o Campeonato Carioca de 2019, pra você ter uma noção total mesmo. Lembra aqueles guias que às vezes o Lance, a Placar antigamente publicava, que vinha ali alguns pontos principais sobre os clubes? Então, exatamente. Eu vou fazer um desse aqui no Raiz Tricolor e espero que vocês gostem mesmo. Se você gostou, dê a sua opinião nos comentários mesmo. Tô pedindo todo mundo, até você que, como eu, não comenta muito no canal dos outros, vai lá, dê a sua opinião aí nos comentários. Eu quero saber o que é pra melhorar, o que é pra piorar, porque eu quero fazer um desses pro Brasileirão, e aí vai ser pancada. O do Brasileirão eu vou pegar gente muito grande mesmo pra tentar fazer. Já aperta o like. Se você já gostou da ideia, já aperta o like, vai dar uma moral pra divulgar muito esse vídeo. E antes aqui de propriamente ir pra análise dos times, deixa eu só entrar em alguns pontos aqui que são interessantes. Por exemplo, o regulamento do Campeonato Carioca de 2019. O regulamento é muito parecido com o que era no ano passado, né? No caso desse ano, continua a seletiva, né? 6 clubes já jogaram a seletiva, Americano e Resende se classificaram para a segunda fase, ou melhor, para a fase normal do Carioca. A fase normal, né, que eu chamei aqui, que seria a primeira fase, enfim, como você quiser chamar, tem 2 grupos de 6 times. Na Taça Guanabara, que é o primeiro turno, os times jogam dentro do próprio grupo, aquele torneizinho normal, passam 2, primeiro contra segundo, faz a final, o campeão da Taça Guanabara já tem vaga na semifinal do estadual. Na Taça Rio a mesma coisa, só que os clubes enfrentam os clubes do outro grupo, ou seja, A enfrenta o B e B enfrenta o A. Mesma coisa, semifinal os 2 primeiros, A e final, e o campeão da Taça Rio também está na semifinal do estadual. Quem são esses 2 times também que vão completar, né? Já que já tem o campeão da Taça Rio e o campeão da Taça Guanabara, os outros 2 que vão chegar nessa final do Carioca são as 2 melhores campanhas fora os campeões de Taça Rio e Guanabara. Uma coisa que eles ajeitaram no regulamento é que, por exemplo, se o Fluminense ganhar a Taça Rio e ganhar também a Taça Guanabara, ele já está direto na final e as 2 melhores campanhas fora do Fluminense fazem um jogo e aí vão enfrentar o Fluminense, né? Eles fazem ali uma semifinal única para enfrentar o Fluminense na final do Campeonato Carioca de vez. Então, pelo menos tem uma vantagem agora você ganhar os 2 turnos. Uma curiosidade, antes de eu falar aqui provavelmente a lista dos campeões, eu vou falar aqui a lista dos campeões cariocas, mas uma curiosidade é uma sequência que vem aí que eu acho que só eu pensei nisso na minha vida. Em 2012, o Fluminense foi campeão carioca. Em 2013 foi o Botafogo, em 2014 o Flamengo, em 2015 o Vasco. Ou seja, emendou uma sequência com os 4 grandes ganhando ali, cada um em um ano. Em 2016 foi o Vasco, em 2017 foi o Flamengo, em 2018 o Botafogo. Ou seja, se repetir aquela sequência, é a vez do Fluminense ser campeão. Acho que só eu pensei isso. A lista dos campeões, dos maiores campeões do Campeonato Carioca é interessante porque, enfim, eu vou dar a lista e depois eu falo outra curiosidade. O Flamengo é o maior campeão com 33 conquistas, em segundo o Fluminense, que tem 31 conquistas. Em terceiro o Vasco, com 24 vezes aí campeão carioca, e em quarto o Botafogo com 21. E aí dos times menores tem o América com 7, o Bangu com 2 e o Paysandu e o São Cristóvão, cada um deles com uma taça. E aí eu não sei se você reparou, né, porque a curiosidade que tem é que só clubes da cidade do Rio de Janeiro foram campeões cariocas até hoje. Na verdade, no Brasil inteiro, só 2 campeonatos estaduais nunca tiveram um campeão fora da capital, que é o campeonato do Rio de Janeiro, o campeonato carioca, e o campeonato pernambucano, que só teve campeões também de Recife. No caso do Rio de Janeiro, já teve 2 chances de ouro ali para times ganharem de fora da cidade do Rio, né? E as 2 contra o Fluminense. Em 2002 o Americano e em 2005 o Volta Redonda. E agora sim, sem mais delongas, vamos passar para as análises dos times. Eu dividi o seguinte, tá em ordem alfabética, mas separados em grupo. Então primeiro os times do grupo A, depois os times do grupo B. Segue aí agora com os jornalistas e as análises dos times. Galera do Raiz Tricolor, meu nome é Renan Mafra, trabalho no site Fute Rio, um veículo especializado em cobrir os clubes de menor investimento do estado do Rio de Janeiro. Estou aqui para falar um pouquinho do Americano, clube que estava afastado desde 2012 da primeira divisão do Campeonato Carioca, foi rebaixado naquela ocasião, bateu
várias vezes na trave para voltar para a primeira divisão, mas ano passado finalmente conseguiu o acesso, chegou à fase da seletiva esse ano, fez 10 pontos, se classificou na segunda colocação, atrás apenas do Resende, né? O americano que tem as pretensões bem claras nesse campeonato carioca, é ficar no G10. A diretoria do clube, a comissão técnica, não engana o torcedor, fala que a obrigação do americano é ficar entre os 10 primeiros colocados. Por quê? Evitar a seletiva no ano que vem, que já foi uma dificuldade muito grande para o clube esse ano. Se quiser galgar voos maiores dentro do cenário estadual, se estabelecer novamente na primeira divisão e começar a crescer no cenário nacional, passa muito por esse fato do americano ficar entre os 10 primeiros colocados e não ter que enfrentar a seletiva no ano que vem. O grande destaque da equipe é o meia Flamel. Pouca gente se lembra dele, mas o Flamel estava no elenco do Flamengo, campeão brasileiro em 2009. Jogou pouco naquela ocasião, mas é um jogador muito rodado, 32 anos, e trabalhou com o treinador da equipe, Josué Teixeira, no Remo. Chegou, assumiu a camisa 10 e vinha fazendo grandes partidas. Tem um certo jogador que pode surpreender nesse campeonato carioca, que na minha opinião é o Ricardo, um jogador que atua tanto na lateral esquerda, sua posição de origem, quanto no meio campo. Muito jovem, 22 anos apenas, jogador revelado pelo Friburguense, começou muito bem a carreira, foi vice-campeão de uma Copa Rio pelo Frisão, se transferiu para o Oeste, onde também teve um certo destaque, começou a sua passagem no Clube Paulista como titular, acabou perdendo a vaga e voltando para o Friburguense. O Friburguense fez novamente uma grande competição na Série B1 do Campeonato Carioca e acabar chegando ao americano por empréstimo. Um jogador que, se conseguir repetir o seu talento, que mostrou tanto no Friburguense na lateral esquerda quanto no meio campo, com certeza vai ser um dos grandes destaques do americano aí para esse Campeonato Carioca. O americano tem como time base o goleiro Luiz Henrique, na lateral direita Léo Rosa, a zaga é formada por Espinho e Gabriel, mas um certo asterisco nesse Gabriel. Por quê? O Admilton é o capitão da equipe e é o titular, só que ele foi expulso no clássico contra o Goitacás e acabou levando uma pena do tribunal de 30 dias. Então, enquanto não se resolver esse problema, o Admilton segue fora da equipe. Ele retornando, possivelmente toma a vaga do Gabriel. Na lateral esquerda, quem atua é o Rafinha. O meio-campo é formado pelo Júnior Santos, volante, Abuda e Vandinho, Gustavo e Flamel. Normalmente o técnico Josué Teixeira atua só com o atacante, o centroavante Romário, que já teve passagem pelo Vasco da Gama. Mas possivelmente o Abuda pode ser um jogador que saia desse meio campo e entre o atacante Dedé na equipe. O americano que vai enfrentar o Fluminense na segunda rodada da Taça Guanabara. Logo cedo o americano terá esse duelo aí contra o Fluminense. Fala aí, galera, eu sou Gabriel Amaral, aqui do canal Raiz Tricolor mesmo, né, e tô aqui pra falar do Fluminense nesse Campeonato Carioca. O Fluminense chega ao Campeonato Carioca de 2019, depois de um ano de altos e baixos, assim, em extremos mesmo. Quando foi no alto, foi muito no alto, e quando foi no baixo, foi muito no baixo. Porém, quando a gente pega os protagonistas, né, tanto da parte alta, né, da temporada, né, Sornosa, quando teve seus lampejos, Ayrton Lucas, Pedro, até o próprio Gum mesmo, no sentido de liderança, e o Júlio César, todos esses saíram. Então, os protagonistas da parte alta saíram e os da parte baixa também, né? No caso de Júnior Dutra, de Kaique e até mesmo Léo, por exemplo, também. Então, assim, o time que vai jogar o Carioca de 2019 é um time bem diferente do que jogou a temporada de 2018. Por isso, dá pra dizer que a gente não sabe muito o que o Fluminense vai esperar nesse Campeonato Carioca de 2019. Fato é que entra pra buscar o título, né? Qualquer coisa que seja no Carioca, se não buscar o título, ele se torna desnecessário, já que o Fluminense não precisa nem de vaga na Série D e nem de vaga em Copa do Brasil. Bem, o principal destaque do Fluminense no Carioca de 2019 fica incógnita, porque quando eu tô gravando isso daqui, Ganso ainda não efetivou, né, que tá fechado com o Fluminense. Então, assim, a resposta é meio que fácil. Se Ganso chegar ao Fluminense, com certeza a aposta para ser o grande destaque é Paulo Henrique Ganso. Porém, caso o Paulo Henrique Ganso não venha, seria uma outra contratação para essa temporada, que é o atacante Johnny Gonzalez, né, um atacante de ponta, mas que deve jogar boa parte do Carioca como centroavante. Aí eu apostaria nele. Para ser o destaque do Fluminense, eu apostaria numa joia da base, que já tá até vendida pro Watford, que é o atacante João Pedro. Ele já foi integrado, tem 17 anos, já foi integrado ao profissional, e no jogo treino agora da pré-temporada já até marcou um gol. Então eu apostaria que com esse rodízio que deve ser feito aí no ataque, né, principalmente pelo Fernando Diniz, eu apostaria que o João Pedro talvez surpreenda muita gente e chegue ao final do Carioca, assim como o Pedro no ano passado. Bem, o time base pro Campeonato Carioca, que eu acredito que o Fernando Diniz vai escalar, é composto por Rodolfo no gol, Gilberto na lateral direita, talvez até demore um pouco mais, e o Ezequiel seja titular por causa de contusão do Gilberto, Digão, Ibanez e Marlon no meio de campo, Ayrton na cabeça de área, junto com o Bruno Silva, e aí Ganso, ele não vindo, Daniel. No ataque, Everaldo, Matheus Gonçalves e o Johnny
Giovanni Gonzalez, pelo menos até a volta de Pedro, que só deve ser lá no final da Taça Rio. Fala galera, quem fala é o Jonathan Jefferson, sou do site futerio.net. Estou aqui para poder falar um pouquinho do Madureira, fica ali coladinho no Mercadão de Madureira. Vem para esse Campeonato Carioca buscando algo a mais do que do ano passado, que brigou contra o rebaixamento, então eles buscam uma competição nacional, podemos dizer assim, quem sabe beliscar alguma coisinha. Ficar à frente de uma equipe grande já é um grande resultado. O Madureira investiu para isso. Então as duas principais contratações, acho que não principais contratações, principais peças da equipe, na minha visão, serão o Cláudio Maradona, centroavante, o maior artilheiro do futebol carioca em 2018 com a camisa do Americano e também do Boa Vista. É um atacante de lado e finaliza muito bem. Ele cria jogada para o seu companheiro, mas também faz muitos gols. E uma outra peça importante vai ser o Rodrigo Dantas, o meia, que é um segundo volante, né, que ele organiza aquela saída de bola da equipe, que vai trazer experiência. O revelado pelo Botafogo tem muita bagagem e vai ajudar bastante a equipe do Madureira. O técnico Roy, ele deve iniciar a temporada da seguinte maneira: Jonathan no gol, Valdir na lateral direita, dupla de zaga formada entre o Thiago Medeiros e o Ricardo Lima, com o Jason na lateral esquerda. O meio de campo ele vem com o Levi, que é o camisa 5, aquele quebrador de jogadas, Rodrigo Dantas, Luciano Naninho, Everton e a dupla de ataque, Cláudio Maradona e o Elber. O Elber, permanente da última temporada, inicia o ano como titular. Acredito eu que o Maicon Aquino, que foi companheiro do Maradona, deve ganhar oportunidades durante o Campeonato Carioca. Então pessoal, eu sou o Léo Pinheiro, eu sou repórter do site futerio.net, vou fazer essa cobertura do Campeonato Carioca com o portal. A gente costuma fazer esse trabalho com todas as 4 divisões do Rio de Janeiro. Vou falar para vocês sobre a Portuguesa, que tem pretensões um pouco maiores no Campeonato Carioca. Obviamente que o objetivo acaba sendo sempre o título, uma chegada na semifinal ou final de turno, mas a gente sabe da dificuldade pela diferença de investimento das equipes de menor porte do Rio de Janeiro com os ditos 4 grandes. Mas a Portuguesa tem como esse objetivo voltar à Série D do Campeonato Nacional, a 4ª divisão, que tem uma visibilidade maior e quem sabe colocar ali um calendário completo para a temporada do ano que vem com a Portuguesa. A Portuguesa vem de um campeonato anterior muito bom, muito forte, bateu na trave justamente na briga por essa vaga na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Boa Vista. O clube está muito bem estruturado. Essa parceria recente que teve com o Flamengo, na verdade as parcerias com o Flamengo e Botafogo, fez um bem financeiro absurdo para a Portuguesa. No ano passado, para você ter uma noção, a Portuguesa tinha a folha salarial bancada pelo Flamengo. Isso significa que dinheiro de cota de televisão e outros custos que entraram no cofre da Portuguesa continuaram na equipe. Afinal, o salário estava sendo pago pelo Flamengo. Então, o time pôde fazer investimentos, encorpar o elenco e reestruturar o Luso Brasileiro agora sem a parceria com o Flamengo. O destaque da Portuguesa, eu acredito que eu posso colocar 2 jogadores também. O Romarinho, que é um jogador muito identificado com o clube, fez categoria de base, escolinha com a Portuguesa, tem mais de 100 jogos com a camisa do clube, tem apenas 24 anos de idade. Então, é uma ligação não só da Portuguesa, mas como todo o bairro da Ilha do Governador, já que é um atleta criado na Portuguesa, jogador de velocidade, teve passagem também na Portuguesa de São Paulo, pode atuar tanto pelo lado do campo quanto centralizados e até mesmo um pouco mais na frente, como um jogador de mobilidade atrás do atacante. Outro destaque fica por conta do Maicon Assis, camisa 10, clássico, consegue acelerar e diminuir o ritmo do jogo, e um jogador que na última temporada estava no Brasil de Pelotas. Então um jogador já com rodagem e experiência nesse cenário. Trazendo a formação da Portuguesa, pelo menos aquela que foi a campeã da Copa Rubro Verde. O time base é mais ou menos o seguinte: Juan no gol, na lateral direita Felipe Formiga, dupla de zaga Andrezinho e Marcão, com o Diego Maia na lateral esquerda. Meio campo com Adriano, Henrique, Rodrigo Andrade e Maicon Assis. No ataque, Romarinho e Nilson. Esse é o time que será comandado pelo técnico João Carlos Ângelo, outro treinador que tem um conhecimento do cenário de menor investimento do Rio de Janeiro, inclusive estava no comando da própria Portuguesa na temporada do ano passado. Saudações vascaínas aos amigos do canal Raiz Tricolor. Eu me chamo Roberto Júnior, sou jornalista e sou o criador e apresentador do canal Machão da Gama no YouTube. Vim aqui para comentar um pouquinho sobre as expectativas do Gigante da Colina para o Campeonato Carioca de 2019. Bom, o Vasco fez um 2018 assustador, né? Foi muito mal na Libertadores, escapou do rebaixamento no último apito
do juiz, e isso deixou a torcida muito assustada para 2019. Mas eu acho que o Vasco se movimentou bem aí no mercado de transferências, dentro das suas possibilidades, obviamente, mas trouxe alguns bons jogadores, como o Cáceres lá do Cerro Porteño, trouxe o Lucas Mineiro, que se destacou na Ponte Preta, enfim. Acho que o Vasco, assim como o Botafogo, Flamengo e Fluminense, entram no Campeonato Carioca para ser campeão. Não dá para imaginar aí qualquer um dos 4 grandes do Rio entrando no Campeonato Carioca apenas para participar. A pretensão do Vasco no Carioca de 2019 é buscar o título. A minha aposta para ser o destaque do Vasco no Campeonato Carioca de 2019 não poderia ser outro, né? É Maxi Lopes, a principal referência do Vasco ano passado e também para essa temporada. É o cara ali que pode fazer alguma coisa diferente nesse elenco do Vasco, que ainda é bastante limitado. É o jogador que a torcida aí deposita todas as suas esperanças e é o grande ídolo aí desse elenco do Vasco de 2019, a referência ali de quem a gente espera alguma coisa de diferente durante as partidas. Um nome que pode surpreender, eu diria que Cainandro, um zagueiro aí de 18 anos que o Vasco trouxe do Grêmio para jogar no Sub-20, mas ele se destacou ali nos treinamentos pelo Sub-20 e o Roberto Valentim levou para ele fazer a pré-temporada com o elenco profissional. E a informação que eu tenho aí com os amigos jornalistas que estão lá em Atibaia acompanhando o dia a dia do Vasco é que é um baita zagueiro que está se destacando aí, treinando entre os profissionais. Então acredito que pode surpreender nesse Campeonato Carioca, um cara que ninguém nunca tinha ouvido falar, mas que vem se destacando bastante nos treinamentos. O time base do Vasco ainda é difícil falar, até porque o nosso treinador, Roberto Valentim, é um cara que gosta muito de inventar, não repete muitas escalações, porém eu apostaria, assim, pelo menos pelo que vem sendo ventilado e o que ele vem usando aí nos jogos treinos que o Vasco disputou em Atibaia, seria Fernando Miguel no gol, já que o Martin Silva, todos sabem, foi negociado, Cáceres, Wesley, Leandro Castan e Danilo Barcelos, Raul, Andrei e Bruno César. Um pouco mais à frente, Thiago Galhardo, Ian Sassi e Maxi Lopes. Esse deve ser o time do Vasco que pelo menos inicia a Taça Guanabara. Vou falar para vocês um pouco mais sobre o Volta Redonda, que é uma equipe que está acostumada com um cenário não só carioca, também o nacional, disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, vem de uma temporada muito ruim. O time não conseguiu êxito tanto no estadual, por pouco não caiu para a seletiva, conseguiu somente no tribunal evitar essa queda para a fase preliminar do estadual e também na Série C lutou contra o rebaixamento e passou por um processo político muito parecido com o do Vasco da Gama. Todo o imbróglio judicial e também na questão da eleição do clube atrapalhou um pouquinho no planejamento e a montagem do elenco para essa temporada. Independente disso, a gente pode classificar que a pretensão do Volta Redonda é fazer o campeonato estadual um grande laboratório para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O destaque do time, eu acho que vou colocar 2 jogadores. Tem o João Carlos, que é um atleta muito experiente, rodado no cenário de menor investimento do Rio de Janeiro, atacante de força, um jogador que vai muito bem pelo alto, e coloca outro jogador, o Renan Gorni, que vem de empréstimo do Botafogo e tenta, na realidade, essa oportunidade num time profissional, oportunidade essa que ele não conseguiu no Botafogo. Um time inicial fica muito difícil da gente projetar, afinal, existe toda uma distância de cobertura do futerio.net com o Volta Redonda, mas eles fizeram uma pré-temporada em Vassouras e tudo que aconteceu por lá ficou um pouco mais secreto. O treinador é o Toninho Andrade. O público pode lembrar do Toninho Andrade como comandante daquele Madureira que no ano de 2015, que tinha na linha ofensiva Rodrigo Lindoso, o Thiago Galhardo e o Rodrigo Pinho. Esse que não teve tantas oportunidades no Brasil, mas está jogando no futebol português. Então, posso passar para você o panorama de 10 reforços que o Volta Redonda trouxe para essa temporada para tentar substituir essa formação inicial. Para a lateral direito, Rosales. Dupla de zaga, Alan e Heitor, com o Elivelton na lateral esquerda. Isso tudo reforços, não a projeção de time inicial. Pro meio campo ele trouxe o Alisson, o Douglas Lima e pro ataque, Robinho, Vandinho, Renan Gorni e também o próprio João Carlos. Vamos falar agora do Bangu, a equipe da Zona Oeste. Ano passado fez um bom campeonato estadual, porém bateu na trave, não conseguiu aquela vaga numa competição nacional. Então a pretensão da equipe para essa temporada é isso, fazer mais um bom campeonato carioca e conseguir essa vaguinha para jogar um campeonato brasileiro e aumentar o seu calendário, não ficar parado só no estadual. Vamos jogar uma competição nacional, aumentar a marca da equipe. É sempre uma meta a ser cumprida. Fora de campo, a diretoria contratou bem. Trouxe
alguns reforços experientes, alguns jovens jogadores, mas formados em equipes grandes, que dá bagagem ao atleta. Mesmo ele não tendo atuado, de repente, nessa equipe de maior investimento, chamado grande, ele tem uma bagagem de ter passado anos nas divisões de base e ser formado por essa equipe. Então, dá uma força maior ao Bangu essas contratações. Na minha visão, eu destaco 2 atletas. O Meia Cho, que foi revelado pelo Atlético Mineiro, rodou bastante já pelo futebol brasileiro, só que não estourou como a torcida do Galo lá em Minas esperava. Mas vai comandar esse meio de campo, vai fazer de tudo para organizar as jogadas e municiar os seus atacantes. Atacantes esse que é o meu outro destaque, o Alex, revelado pelo Botafogo, rodou no Joinville, jogou no mundo árabe, estava na Dinamarca na última temporada, ele pouco jogou, vinha de uma lesão, mas já completamente recuperado, com gás para poder ajudar o Bangu e voltar ao mercado nacional, que está há bastante tempo já fora do futebol brasileiro. A equipe formada pelo Alfredo Sampaio deve ser a seguinte: vem com o Célio Gabriel no gol, na lateral direita é o João Lucas, com o Michel e o Anderson Pena formando a dupla de zaga. Do lado esquerdo, o Jason, fez uma boa Série B1 pelo Bom Sucesso, muita qualidade naquela perna esquerda do Jason ali. Então o meio de campo vem com 3 atletas, o Serginho, Marcos Júnior e o Cho. Então o Serginho é um homem de contenção que vai segurar o piano, o famoso carregador de piano. E um trio de ataque com o Robinho, chegou na última semana que atuou pelo Volta Redonda, o Alex e o centroavante é o Felipe Adão, filho do Cláudio Adão, um dos maiores ídolos da história do Bangu. Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é Gabriel Andrés, eu sou locutor esportivo, jornalista, trabalhei quase 8 anos no site futerio.net e atualmente estou como freelancer e tenho um canal no YouTube com o meu nome. Falando sobre as possibilidades do Boa Vista no Campeonato Carioca, é um time que promete chamar a atenção pelo lado mais excêntrico. É um clube de Saquarema que fez a sua pré-temporada em Dubai e que conta com vários medalhões conhecidos aqui no futebol do Rio e do Brasil. Acredito que as pretensões do Boa Vista seja de brigar para ser a quinta força do campeonato. A gente sabe que o Campeonato Carioca fica muito relegado aos 4 maiores clubes, então o Boa Vista deve se limitar a fazer uma graça ali contra um grande ou outro, mas ser entre os pequenos com certeza um grande destaque. Se esses medalhões todos vão da Liga em campo é outra história, mas nome com certeza não falta para essa equipe. O mais destacado acredito que seja um nome bem conhecido da torcida, Carlos Alberto, aquele mesmo, Fluminense, Vasco, Botafogo, contratado a peso de ouro para ser o camisa 10 para esse ano. É uma grande esperança. E um jogador que pode aparecer bem nessa temporada é o atacante Dija Baiano, que foi campeão da Série D do Brasileiro com Volta Redonda, mas que agora tem a grande chance de alçar voos maiores. Provável escalação desse Boa Vista, com o goleiro Rafael, a defesa com Bruno Moura, Elivelton, Gustavo e Jean, no meio-campo Vitor Faísca, Júlio César, Pedroso e Carlos Alberto, e no ataque Dija Baiano e Leandrão. O técnico é Eduardo Alex. Fala rapaziada, eu sou o Gustavo Marinho do canal Fogão no Meu Coração. As pretensões pro Botafogo no Carioca de 2019 são, na minha opinião, ir em busca do título mais uma vez e ser campeão. Como ocorreu ano passado, aquele título inesquecível em cima do Vasco, o Botafogo vem de novo esse ano com a expectativa, com as esperanças de ser campeão, já que ano passado foi totalmente possível com um elenco limitado igual desse ano, com a raça, vontade e determinação. Eu acho que o nosso time tem capacidade sim de ir em busca de mais uma vez do título desse ano. Pra mim, o destaque do Botafogo no Carioca de 2019 tem tudo pra ser o Eric, caso venha pro Fogão, caso volte lá do Palmeiras, o Eric de novo, mais uma vez o destaque. Caso o Eric não venha, eu deixaria aí, eu acho que seria o João Paulo, o destaque de 2019. Vamos ver. Um jogador que pode surpreender nesse Cariocão agora com o Botafogo é o Leandro Carvalho, recém-chegado, né? Recém voltou, né, na verdade, né? Tava lá jogando pelo Ceará emprestado, voltou com o glorioso e ele tá com a bola lá em cima, jogando muito pelo Ceará, a torcida do Ceará, pô, se apaixonou no cara, ele voltou aí e tem como pode surpreender muito esse ano no Fogão e eu boto fé nele aí. Sobre a escalação do Botafogo para esse ano, que vai começar pelo menos, é uma escalação um pouco parecida com o ano passado, com algumas mudanças. Gatito no gol, acho que sem dúvidas ele é titular absoluto, caso não se machuque, algo do tipo, Gatito no gol. Na lateral tem o Gilson e o Marcinho. Na zaga, Gabriel, recém-chegado do Galo, e o João Carlos, mantido do elenco passado. Jean como volante. No meio também ali tem João Paulo e o Léo Valência. E no ataque, Luiz Fernando, Chiesa e o Leandro Carvalho. Pra mim, essa é a escalação ideal, essa é a escalação que deve começar o campeonato e eu espero que dê tudo muito certo. Queria agradecer ao canal Raiz Tricolor pelo convite. Vamos que vamos, representando o Fogão aqui desse canal. Sobre as chances da Cabo Friense, uma equipe que também é da região dos Lagos, mas que tem um poderio financeiro bem mais limitado do que o Boa Vista. É uma equipe
que também tem, além de menos recursos, um plantel bem mais enxuto, mas tem a seu favor o entrosamento. Muitos jogadores que já atuam na terceira, quarta temporada na Cabo Friense para 2019, e acredito que é um time que deve ficar ali no meio da tabela, brigando para não cair para a seletiva. Não deve ser aí um grande pesadelo, uma grande preocupação para as equipes grandes não, embora a gente saiba que no estadual seja sempre importante ficar de olho nessas equipes menores. Em relação a destaques individuais, eu acredito que o goleiro seja o maior deles. George, jogador que já tem uma cancha da própria Cabo Friense, é um jogador experiente e que foi muito bem nos últimos anos, inclusive no Carioca de 2018 pelo próprio tricolor. E entre novos valores, um jogador que pode surpreender, o atacante Abner, 23 anos, goleador também de alguns anos pelo clube e que pode ser aí uma boa aposta para o futuro. Provável time: goleiro George, defesa com Wellington Júnior, Pedro Costa, Ronan e Marlon, o meio-campo com Gama, Anderson Rosa, Michel e Cacá Mendes, o ataque Watson e Abner. O técnico é Luciano Quadros. Fala galera do Raiz Tricolor, aqui é Vitor Sérgio Rodrigues, comentarista do Esporte Interativo. Vou participar do Guia do Carioca. As pretensões do Flamengo no Carioca 2019 é algo muito fácil de responder. Por tudo que está acontecendo no futebol carioca, por todo o cenário dentro e fora do campo, por toda a questão financeira envolvendo Flamengo, seus 3 principais rivais e os outros clubes do Campeonato Carioca, o Flamengo não pode esperar outra coisa que não ser campeão, e campeão bem. Se for campeão chorado, com um gol no final, com ajuda de arbitragem, mesmo assim já é preocupante. Acho que o principal destaque do Flamengo no Campeonato Carioca, acho que tem condição, tem chance de ser o Everton Ribeiro. A chegada do Abel acho que pode potencializar demais o futebol do Everton Ribeiro. Muito melhor acompanhado na parte da frente. Eu acho que ele tem tudo para crescer, jogando um pouco mais centralizado, jogando atrás do centroavante, se aproveitando da boa movimentação do Gabriel Barbosa. Acho que o Everton Ribeiro tem chance de ser o grande destaque do Flamengo no Campeonato Carioca, enquanto os outros, que chegaram, Arrascaeta, o próprio Gabriel, Vitinho se recuperando, ainda vão buscar aí espaço, buscar o seu terreno, buscar ficar confortável time com a camisa do Flamengo. Em relação à surpresa do time do Flamengo no Campeonato Carioca, eu acho que uma surpresa seria o William Arão se recuperar e voltar a ser um jogador querido pela torcida. O Abel confia demais nisso. A torcida do Flamengo, boa parte dela já não tolera muito o William Arão, então acho que seria uma surpresa se ele se recuperasse. Tem um outro nome que eu vou citar, que tem treinado muito bem na pré-temporada e que provavelmente vai ter minutos, porque o Flamengo desistiu de outras contratações para essa posição, para essa função, é o Thiago Santos. O Abel tem elogiado demais o Thiago Santos. Eu acho que, já que o Flamengo desistiu da contratação do Bruno Henrique, eu acho que o Thiago Santos vai ter minutos e acho que pode ir bem. Em relação à escalação base do Flamengo, acho que não tem muita novidade, não tem muito mistério, a menos que o Flamengo continue contratando e contrate alguém aí para ser titular indiscutível. No mais, acho que a escalação vai ser muito parecida com a escalação do ano passado, com os acréscimos importantes que o Flamengo trouxe. Seria Diego Alves. O Abel não faria todo aquele movimento do Diego Alves da entrevista no começo da temporada para ele ser reserva, então seria Diego Alves. A defesa com Pará e René das laterais. O Rafinha deve chegar ao Flamengo apenas no meio do ano. Na zaga, acho que seria Rodolfo e Rodrigo Caio, mas o Léo Duarte pode pegar a vaga de qualquer um dos dois. E no meio, Cuéllar e William Arão. Do meio para frente, acho que fica aí uma linha muito forte com Everton Ribeiro, Arrascaeta na direita, Everton Ribeiro por dentro e Vitinho na esquerda, e o Gabriel Barbosa na frente. Acho que o time é esse: Diego Alves, Pará, Rodolfo, Rodrigo Caio e René, Cuéllar, Arão, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Vitinho, Gabriel Barbosa na frente, técnico Abel Braga. Rio retornando agora para falar do Resende, a outra equipe da seletiva que junto com o americano conseguiu a classificação para a fase principal. O Resende, que por muito tempo foi um incômodo para os grandes, fez grandes campanhas na Série A do Campeonato Carioca, mas nos últimos anos acabou caindo de rendimento. Ano passado disputou a seletiva, não conseguiu a classificação para a fase principal, lutou contra o rebaixamento, mas esse ano foi tudo diferente. Sob o comando do técnico Adson Souza, que conhece muito bem o clube, já havia sido campeão da Copa Rio, o Resende reformulou o seu elenco e conseguiu chegar à fase principal. Eu acho que o objetivo do Resende esse ano vai ser novamente incomodar os grandes, com o elenco formado pelo clube, com
atletas de muita qualidade, um time técnico que toca muito bem a bola, joga ofensivamente. O objetivo do Resende vai ser pegar ou a quinta ou a sexta colocação do Campeonato Carioca para garantir uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Acho que o grande destaque da equipe é o atacante Maxwell, jogador que foi contratado, está atuando pela primeira vez no Rio de Janeiro e surpreendeu muito na seletiva. Jogador muito habilidoso, veloz, que sabe o que faz com a bola, tem um bom passe e uma boa finalização. Fez 2 gols nessa seletiva do Campeonato Carioca e chega aí com grande expectativa para a fase principal. Eu acho que quem pode surpreender nessa equipe do Resende, inclusive quem sabe pintar num time grande depois desse Campeonato Carioca, é o volante Vitinho, jogador revelado pelo Friburguense. Ele teve uma primeira passagem no Resende por empréstimo, retornou ao Friburguense e aí o seu contrato chegou ao fim. O Resende o contratou, ele tem um vínculo com o Gigante do Vale até 2020, chegou a ser emprestado para o Friburguense, tinha algumas propostas para deixar o Rio de Janeiro, mas o Resende contava muito com esse jogador, ele retornou, fez uma excelente seletiva e é um jogador que tem um bom passe, é um segundo volante que tem um excelente passe, mas marca muito forte, e isso chama muito a atenção no futebol do Vitinho. A escalação do Resende provavelmente para a estreia, o time base é o Ranulho no gol, Felipe Souza na lateral direita, o Heine e o Lucas Maia formando a zaga, na lateral esquerda o Jean Anderson. O meio campo é formado pelo Joseph, Vitinho e o Arthur Faria. O ataque Maxwell, Zambi e Alexandre, aquele mesmo que passou pelo Botafogo, ficou conhecido aí como Alex Crello. Gostou do vídeo? Então aperta o like, compartilha em tudo quanto é tipo de rede social que você tem, WhatsApp, Twitter, pra divulgar bastante mesmo, porque, enfim, eu quero que seja um vídeo que dê muito certo, porque eu planejei muito, produzi muito e, enfim, eu tô apostando bastante nesse vídeo. Muito obrigado a todos, saudações tricolores pra vocês, torcedores do Fluminense, e pros outros times também, saudações tricolores, e até a próxima, valeu!